Dando sequência ao nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse, estamos vendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4 primeiros dos 7 selos. Vamos agora ao terceiro selo, o cavalo preto. O texto está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro tem na mão uma balança. Ezequiel 4:10 fala disso, de comida por peso. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Comer pão por peso é uma referência a uma condição de dificuldade econômica. A gente lê o texto e não tem muita noção, até imagina que é uma carestia desenfreada. O que a gente percebe que está sendo comercializado por 1 denário, uma medida de trigo, ou 3 medidas de cevada. O que a gente percebe que denário é o salário de um dia. Numa das parábolas de Jesus, ele fala sobre isso. Mateus 20, versículo 2, nós lemos assim: E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Veja que denário era o pagamento justo para um dia de jornada de trabalho. Só que o salário de um dia, 1 denário, era o que se cobrava, era o preço de farinha que bastava para uma pessoa por dia, uma medida. Mas e a sua família? Talvez, então, apelar para um alimento não refinado, a cevada, que poderia comprar 3 medidas. Mas e as outras necessidades? Então veja que estamos falando de uma condição de dificuldade econômica para comprar essas coisas. Não é fome que está tratando aqui. Não é fome que é mencionada, porque os preços, embora sejam preços altos, não são preços de fome, onde tudo vai para os olhos da morte, como se diz, né? Tem um episódio onde a Samaria foi sitiada pelos sírios e ficou bastante tempo de maneira que não entrava nada, não tinha comércio nenhum, até que acabava a comida lá dentro. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, o versículo 5, fala de preços de fome. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de estercos de pombas por 5 ciclos de prata. Então veja, os preços são altos, 1 denário para uma medida de trigo ou 3 de cevada, mas não é preço de fome, de não ter as coisas para comprar. Aliás, na própria referência desse que está ali anunciando, os confortos da vida, que são representados por azeite e vinho, eles não são danificados, ou seja, o problema é comprá-los. A classe mais baixa é que está sendo duramente pressionada. Quem tiver dinheiro pode comprar, mas um homem que já tem dificuldade para sustentar o básico da sua família, como que vai comprar estas coisas? Esses confortos, azeite e vinho. Se a gente olhar o livro, dá para perceber que estes pobres que estão aqui sendo oprimidos é uma referência aos crentes. A gente olha particularmente as cartas, que foi a sessão anterior das 7 cartas, nós vamos perceber a igreja de Esmirna, que ela se via como pobre, porque não cedia a toda a idolatria, ao culto do imperador que havia, era o centro do culto do imperador ali em Esmirna, e por isso eles eram deixados de lado de todo o comércio, de todas as coisas, eram pobres porque não conseguiam trabalho, não conseguiam comercializar, não tinham espaço ali. E com isso eles empobreciam.
por causa do nome de Cristo. A mesma coisa acontece em Pérgamo ou Filadélfia, que para não fazer essa aliança com os cultos pagãos, que eram todos envoltos em lascívia e imoralidade, a igreja se mantinha separada. Era um desafio, e com isso ela empobrecia. O resultado desse afastamento dos apelos da sociedade mundana eram essas perdas materiais e o sofrimento físico. Mais adiante, no capítulo 13, o versículo 17 fala disso. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. É uma carestia específica sobre crentes. Eles é que são impedidos de avançar nas carreiras de trabalho, de levar o seu comércio, se não fizerem as alianças. Ali, se não adorassem, não participassem dos cultos, das festas pagãs ou do culto ao imperador. Em Esmirna mesmo, a Jesus falando, ser fiel até a morte. E ali em Esmirna já estava Policarpo, um discípulo de João. Mas se ele serviu, como ele testemunha no dia da sua morte, 86 anos a Jesus, então ele recebeu essa carta de João, estava lá na igreja quando ela foi lida. Só que tempos depois, pouco mais de meio século, ele é executado vivo porque se recusou a adorar o imperador. O cavalo preto e o seu cavaleiro vêm espalhar opressão, injustiça e dificuldade econômica aos que querem viver para Cristo. Paulo já tinha alertado ao jovem pastor de Éfeso, Timóteo, tempos antes, na sua segunda carta, quando ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Mas essa perseguição também é instrumento nas mãos de Cristo para o progresso do seu reino. Como foi dito em Esmirna, que eles estariam sendo colocados à prova e deviam ser fiéis até a morte. Então, essa perseguição é Cristo quem abre o selo e executa o plano de Deus para a história da humanidade. Então, embora pareça uma opressão desenfreada, Deus está controlando todas as coisas, testando a fé, se são genuínos os crentes, se eles continuam adorando a Deus e servindo a despeito da perseguição que isso pode lhes causar. É este o terceiro selo.